Olá a todos! Vou falar hoje sobre o livro O Evangelho dos Animais, que foi escrito por Sandra Calado em 2011. Apresentarei os temas que julguei ser os mais importantes que são discutidos no livro e no decorrer desse vídeo vou acrescentar alguns comentários e opiniões sobre esses temas, comentários de minha própria autoria. Bom, para iniciar é importante entender que o livro ele desenvolve um grupo espírita que, a partir de várias reuniões e encontros, foram fazendo estudos na própria doutrina espírita e, a partir disso, foram descobrindo as informações e as respostas para suas perguntas que ansiavam encontrar em relação aos animais e ao meio ambiente. Além disso, suas pesquisas envolveram também os avanços da ciência, da sociedade e da religião e da filosofia sobre esse tema. E a partir disso, as construções das discussões diárias, junto com os conhecimentos que foram apresentando, foram construindo entendimentos acerca desse assunto. Então, para iniciar a apresentação dos temas, vou começar falando sobre a transição planetária. O grupo identificou que para a sociedade adquirir novos conhecimentos e entendimentos, é necessário que a sociedade como um todo desenvolva sua ciência, religião, filosofia e o próprio aprimoramento moral e espiritual de cada cultura. Assim, é possível compreender o porquê determinadas questões ocorriam no passado e o porquê de determinadas questões passarem a não poder ocorrer no presente. Vamos pensar no caso dos animais. Alguns anos, quiçá um século atrás, a sociedade não provinha do conhecimento dos recursos alimentícios, dos nutrientes, das possíveis substituições que poderiam realizar para evitar o consumo do animal. Pelo contrário, apenas sabiam que a carne do animal em si lhe provinha da energia e da saúde necessária para conseguir se desenvolver e realizar as suas ações. E assim, não tinham como ter atitudes diferentes destas. Todavia, com o desenvolvimento da sociedade, da ciência, da religião, da filosofia e da moral, foram conseguindo começar a identificar substituições necessárias e que evitem o consumo da carne animal. Além disso, antes, por exemplo, na época de Descartes, não consideravam que o animal ele tinha alma, então não consideravam também o sofrimento dele. Mas, com o passar dos anos e dos estudos, passaram a verificar que sim, ele tem alma e que sim, ele sofre e que sim, os processos com ele têm que ser mais humanizados, têm que ser mais conscientes, e por causa disso, técnicas e atitudes que visam o menor sofrimento do animal foram sendo instaladas na sociedade. Além disso, algumas comunidades já estão indo mais além disso, estão começando a evitar o consumo dos animais, passando a considerá-los mais como colegas, como seres que habitam o mesmo planeta, do que como um objeto de consumo. Então fica claro que a transição planetária
também corresponde a essa evolução da sociedade, que está começando a adquirir conhecimentos e entendimentos que vão fazer com que todos os seres estejam mais em harmonia com os animais, com o meio ambiente, com os recursos e também com todos os outros seres humanos em si. Mas é necessário frisar que determinados conhecimentos não ocorreram antes porque faltava essa evolução. Para aqueles que acham que as informações poderiam ter sido apresentadas antes, é necessário entender também que, como é apresentado no livro, do que adiantaria esses indivíduos saberem que as suas ações de consumo dos animais estariam causando um sofrimento imensurável para esses seres, se, mediante essas informações, eles não teriam como ter outras atitudes, não teriam conhecimento dos alimentos que poderiam substituir, não teriam conhecimento dos nutrientes que poderiam repor com outros alimentos. Então, isso só causaria sofrimento a esses seres e às vezes até pioraria seus estados, dificultando que a sociedade evoluísse em si para realizar essas modificações. Então, que fique claro a importância do tempo e do desenvolvimento da ciência, da religião, da filosofia, da moral da sociedade e da própria espiritualidade dos seres, para que novos conhecimentos sejam postos e para que sofrimentos antigos sejam exterminados. Isso também evidencia o caráter progressivo da doutrina espírita. Segundo a autora e o grupo do livro, a doutrina, tanto quanto a evolução da própria sociedade, vai nos ampliando o conhecimento e nos ajudando a perceber fatos que antes não conseguíamos captar ou sequer vislumbrar o real significado. De acordo com a nossa evolução espiritual, o plano espiritual em si vai nos inspirando e nos ajudando a perceber as necessidades de modificações em nossas posturas para a nossa evolução, para assim correspondermos a esse equilíbrio, a essa harmonia com os seres, com toda a criação de Deus. É importante perceber que a doutrina espírita não está congelada no tempo. Ela está e sempre será passível de ampliações e até lapidações, porque às vezes determinadas questões são aceitas em um tempo, mas mais para frente precisam sofrer modificações. Para isso, para esse entendimento completo, o grupo do livro nos inspira a ser como Allan Kardec, que, ao desenvolver a doutrina, observava a sociedade, os conceitos, a aplicabilidade e tentava deixar de lado o seu ego, suas verdades, para conhecer a verdade divina e assim transpor todo esse conhecimento nas atitudes necessárias. Por isso é necessário muito estudo, muita reflexão e verificar a aplicabilidade das leis na sociedade em cada tempo, em cada época. Assim, conseguiremos entender e aplicar a progressão da doutrina. Prosseguindo nos conceitos que são dispostos no livro, o grupo do livro verificou que o ecossistema hoje e já há muito tempo vem
respondendo na lei de causa e efeito aos maus praticados a ele. A exploração exacerbada, a poluição dos mares, do ar, a utilização excessiva de determinados recursos vem causando impactos no planeta que, dentro das leis de causa e efeito, hoje vem ocasionando diversas tragédias ambientais, como os tsunamis, deslizamentos, enchentes, incêndios, a insalubridade do ar, dos próprios mares para as pessoas que querem se banhar, etc. O planeta vem dando já os sinais e até mesmo os atos das consequências das nossas irreflexões. Entretanto, ao compreender esse desenvolvimento da sociedade e dessa transição planetária, já vem se formando, e alguns até já estão estabelecidos, grupos que visam uma maior harmonia com a natureza e com os seres humanos, no qual buscam utilizar de recursos que não causem tantos impactos e que não produzam tantos resíduos no planeta. Assim, também procuram empresas que tenham mais responsabilidade para com o planeta, que não utilizem, não façam testes nos animais, usem de outros métodos e assim por diante. Assim, esse início de ações mais responsáveis, mais harmônicas, começa a estabelecer possíveis modificações no quadro em que vivemos, para que assim caminhemos dentro dessa transição para uma relação mais harmônica completamente com o planeta, no qual os recursos são utilizados seguindo os ciclos de renovação e sem causar sofrimentos também para os animais, que têm e precisam realmente ser considerados nessa somativa de atitudes benéficas que têm que ser estabelecidas desde hoje para todo o nosso futuro. Pensando nisso, aos grupos dos vegetarianos, veganos, crudíveros e entre outros que já buscam uma alimentação mais equilibrada, já que hoje há conhecimento sobre substituições que possam repor os nutrientes necessários sem que se inflinja mal aos animais. Eu gostaria de acrescentar, como opinião pessoal, que atualmente a sociedade já abraçou várias espécies de animais com um olhar mais humanizado, mais carinhoso, mais respeitável, apesar de considerar uma outra parte apenas como alimento, uma grande parte, muitas espécies hoje já são olhadas com um olhar mais carinhoso, que não havia antes, como os animais eram só considerados como força de trabalho, né, carregando as carroças, ou simplesmente como alimento, com alimento cotidiano puramente. Hoje eles são pertencentes de um seio familiar, das relações cotidianas. Eles hoje é considerado a importância da presença deles para os seres humanos, quanto da nossa colaboração como seres humanos para com a vida deles. Então já está mais natural nos dias de hoje a presença de diversos animais e de uma relação mais respeitosa. Até mesmo nas mídias sociais existem diversos desenhos para as crianças e filmes até que consideram essa relação igual
ou ao menos essa relação fraterna entre essas duas espécies de seres e a importância delas e o que elas podem gerar, como por exemplo, como treinar o seu dragão, Avatar, que mostram essa conexão com o ambiente, com os animais. Bom, prosseguindo, o grupo do livro identificou que muitas vezes pedimos auxílio do plano espiritual, mas poucas vezes nos colocamos em posição de encarar a verdade e principalmente de praticá-la, porque o mais difícil do que saber a verdade é colocar ela em prática. Então, o grupo verificou a importância de aderirmos em nosso cotidiano atitudes mais condizentes com o que a doutrina nos apresenta, para que possamos também condizer com o planeta que está se formando e que para que também possamos adentrar na harmonia do universo e de toda a criação. Com esse entendimento em nossas mentes, prossigo nos temas dizendo que o grupo também descobriu que os animais são dotados de inteligência e raciocínio e que cabe ao ser humano ser e ter atitudes de tutor para com eles, porque como somente aos seres humanos é possível, somente a espécie, né, dos seres humanos é possível reconhecer a presença de Deus. Isso, consequentemente, nos permite desenvolver a moral de certo e errado, bom ou mal, correto e incorreto. Cabe a nós que já temos desenvolvido em nós esse conceito, sermos os tutores dos animais e educá-los dentro do possível, ajudá-los dentro do possível, para que consigam começar a caminhar na sua evolução para o desenvolvimento durante suas várias existências daquilo que será necessário para que os mesmos evoluam para a espécie dos seres humanos. Sim, para aqueles que não sabiam, todos os seres humanos foram anteriormente animais. E antes de sermos animais, fomos minerais. A nossa partícula divina foi se desenvolvendo durante décadas e séculos do mineral para o animal, até conseguirmos finalmente chegar como seres humanos, para posteriormente um dia chegarmos na espécie dos anjos, chegarmos à angelitude. Para realizar essa evolução de mineral para animal, foi necessário desenvolvermos como minerais nosso sistema nervoso, que é suscetível ao meio que instava a ação das pessoas. Com o tempo foi desenvolvendo dentro de sua individualidade a sensibilidade necessária para conseguir iniciar o desenvolvimento de uma consciência e de um sistema nervoso. Daí passamos para a espécie dos animais, e que dentro das sucessivas encarnações e reencarnações vamos começando a desenvolver em nós certas, não seriam valores, mas certas características importantes dentro dessas experiências de enfrentar dificuldades,
receber às vezes o carinho de um ser humano. É difícil especificar, mas algo nesse teor. E a partir disso, até conseguirmos nos desenvolver o suficiente, também nossa inteligência, para pularmos para a próxima espécie. Assim, para aqueles que acreditavam que os animais partilhavam de uma única consciência e de uma única força, que para algumas pessoas dentro do espiritismo isso ainda é um entendimento, para alguns é como se fosse um conhecimento concreto. O grupo refuta essa constatação e eles até verificaram que o problema desse entendimento foi um problema de tradução, em que uma das traduções deixou-se a entender como se os animais partilhassem de uma única espírito animal, de uma única força, e que com isso não tinham individualidade, não desenvolviam uma individualidades, mas eles verificaram que isso é errado, que isso é incorreto, que na verdade há individualidades sim, e que apesar de os animais reencarnarem com mais rapidez, mais facilidade que os seres humanos, isso não quer dizer que cada experiência que eles vivem, cada acontecimento pelos quais eles passam não é importante, porque cada uma dessas experiências lhes ajuda nos seus processos de desenvolvimento individuais para a formação daquilo que é necessário para passar cada um para a espécie de seres humanos. Assim não faria sentido os animais partilharem de uma única consciência. Pensando nisso, o grupo do livro até reflete que injusto seria se Deus permitisse que alguns animais sofressem e outros tivessem situações muito felizes, para que, ao retornar ao plano espiritual, tudo isso se difundisse em uma única experiência para todos. Que injusto seria para os seres que tiveram que partilhar, que viver o sofrimento individualmente e não adquirir desenvolvimentos importantes acerca disso, porque o desenvolvimento, o entendimento seria diluído entre todos. Então, fica claro a partir daí que cada animal tem uma individualidade e que cada experiência que passam lhes ajuda na sua evolução e no seu desenvolvimento para chegarem à espécie dos seres humanos. E uma observação interessante é que para aqueles animais que não reencarnam imediatamente, o grupo verificou que eles são atribuídos a esses animais atividades no plano espiritual até o momento em que estejam prontos para a reencarnação. Então, enquanto não reencarnam, eles realizam atividades importantes para os trabalhos dos seres e seus resgates, e entre outras coisas. Então, além disso, agora me recordei, é importante dizer também que para alguns seres também que não reencarnam imediatamente, para alguns animais, eles passam por determinadas aulas específicas que eles ajudam a estimular a sua inteligência e a sua consciência, para que assim eles vão também contribuindo com o mesmo processo de desenvolvimento para nas sucessivas reencarnações conseguirem passar de animais para seres humanos. O grupo também verificou que os animais têm livre-arbítrio, só que esse livre-arbítrio é diferente dos seres humanos. O livre-arbítrio deles é um livre-arbítrio material, ou seja,
eles têm poder de decisão com aquilo que se refere à matéria. Se vão comer, se não vão comer, se vão se aproximar de um ser humano, se não vão se aproximar, se vão escolher saltar, fugir, utilizar de algum mecanismo de uma plataforma para subir e se esconder, ou se vão, enfim, né? Diversos exemplos, mas tudo que concerne a esse âmbito material. Porque como eles ainda não têm esse desenvolvimento e dessa compreensão, né, da existência de Deus, eles também não têm essa noção de certo e errado. Então, se eles têm alguma atitude errônea, né, de acabar mordendo alguém inocente ou machucando alguém inocente, para eles o peso dessa ação não é igual para os seres humanos, porque eles não têm a consciência disso como os seres humanos têm. Assim, cabe aos seres humanos educá-los dentro do possível de cada ser, cada animal, tendo uma atitude de tutoria sobre eles, mas também não punindo-os como se eles soubessem o que estão realizando, porque eles só tiveram uma atitude condizente com aquilo que eles podiam escolher, com aquilo que lhes cabia escolher naquele momento. Então, a responsabilidade de educá-los quanto a certo e errado cabe a nós. Mas também não cabe a nós o peso de julgá-los de um modo como se suas atitudes tivessem sido maléficas, de um ser maligno, quando foram respostas do instinto e do livre-arbítrio que lhes cabe. Também é interessante dizer que, como eles, ainda nesse circuito do livre-arbítrio, que como eles não têm esse desenvolvimento que os seres humanos têm sobre a consciência de Deus e de certo e errado, cabe aos mentores cuidarem do plano reencarnatório deles. Como eles precisam dessa tutoria, os mentores que vão estabelecendo, programando, identificando quantas reencarnações são necessárias, como essas reencarnações devem ocorrer, quais os contextos e situações que esse animal precisa vivenciar, e aí colocam esse ser nesse contexto, fazem ele renascer nesse contexto. E também é importante dizer que os mentores escolhem a espécie em que o animal irá retornar. Para aqueles que não sabiam, um animal que hoje vem como um cachorro pode amanhã vir como um gato, um peixe ou, por exemplo, uma onça pode vir como uma raposa ou um leão. A única coisa que não ficou claro nos estudos desse grupo é se um ser que já saiu de um âmbito mais selvagem pode acabar retornando numa outra reencarnação para esse âmbito mais selvagem. Por exemplo, se um animal doméstico, né, que viveu diversas reencarnações em ambientes domésticos, como por exemplo um cachorro, se ele pode vir acabar reencarnando num ambiente mais selvagem, porque isso acabaria fazendo regredir novamente basicamente seus instintos. Então, não ficou muito claro no livro como que acontece esse desenrolar. Tá, mas nesse ponto do vídeo você já deve estar se perguntando, mas o que exatamente dizem as escrituras, né, os textos sobre espirituais, né, sobre os animais, o que dizem exatamente sobre o consumo da carne do animal? Para responder essa pergunta,
O grupo do texto leu diversas reflexões, mas separei duas que achei as principais para entendermos corretamente e claramente as implicações de se alimentar de carne. Primeiramente, eles apresentam a citação de um trecho do Evangelho, e cabe dizer que o Evangelho foi escrito em 1857. Então ele estava numa sociedade específica, num tempo específico, numa evolução específica. Lembrem-se do que falamos sobre a evolução da sociedade. Assim, exatamente na questão 723. Se alguém quiser ler exatamente como está escrito, peço que vão até o Evangelho na questão 723. Não vou ler aqui por causa de direitos autorais, mas se alguém quiser saber exatamente, eu acho importante verificar. Aqui vou falar com as minhas palavras. Bom, nessa citação diz que a carne alimenta a carne, pois sem essa o homem pereceria. Lembrem-se que antigamente não havia conhecimento sobre os nutrientes dos alimentos, nem mesmo sobre reposições possíveis. Assim, eles acreditavam na importância da carne nas refeições para continuarem a realizar suas atitudes e terem energia, força, saúde. Assim, para que o ser obedeça à lei de conservação, que é uma lei muito importante para o espírito, no espiritismo, que a lei de conservação na qual o ser deve preservar a sua saúde e a sua energia para cumprir os seus trabalhos, porque lembrem, somente o ser que corrobora para a evolução da sociedade corrobora também para possíveis alternativas e atitudes que vão ser possíveis de serem adotadas de acordo com essa evolução. Então é necessário no hoje o trabalho para que a sociedade evolua cada vez mais. Então ele finaliza dizendo que o ser deveria se alimentar de acordo com o que a sua fisiologia exige. O segundo trecho, que eu acredito ser muito importante para entendimento, ele pertence ao livro O Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier em 1941, sendo que o espírito, que editou esse livro foi o Emmanuel, para o Chico. Quem quiser ler exatamente como está a citação, ela está presente na questão 129. Novamente, por evitar problemas de direitos autorais, vou falar com as minhas palavras. Então, Chico, revela através do livro que seria um erro alimentar-se da carne dos irracionais. E dos irracionais aqui ele está falando dos animais. Além disso, ele fala que seria um erro de proporções enormes que causam numerosos vícios da nutrição humana. E aqui eles revelam que hoje que esses valores nutritivos encontrados na carne são possíveis de serem substituídos por produtos de origem vegetal, tornando assim desnecessário a existência de matadouros e frigoríficos. Então, não existiria necessidade nenhuma de que os animais morressem para servir de alimento. Essa segunda citação, do Chico, foi datada da época de 1941. Então vejam bem,
O primeiro texto corresponde a 1857, em que existiam conhecimentos diferentes, informações diferentes e que a evolução da sociedade estava num ponto anterior. O segundo texto já corresponde a 1941, em que a sociedade já tinha desenvolvido muito sua ciência, já tinha iniciado muitos processos de estudos em que os animais já estavam sendo considerados, em que já estava sendo considerado que os animais tinham alma, que sofriam. Então, é importante perceber a diferença das épocas e do contexto dessas duas citações. Lembrem-se que a doutrina espírita é progressiva e ela tende ao desenvolvimento da sociedade. Assim, os conhecimentos e informações são apresentados, ampliados ou lapidados de acordo com o que é possível para os seres entender, pois não seria útil causar um sofrimento a mais desnecessário sem que os indivíduos tivessem possibilidades diferentes de agir. Assim, é importante perceber que os conhecimentos que são passados na segunda citação correspondem a uma consciência mais ampliada de recursos, numa sociedade de recursos mais ampliados e com mais possibilidades de ação. Por isso, fica claro que hoje, no nosso estado de evolução, é condizente conosco entender que os animais, né, que o consumo dos animais precisa começar a ser extinguido. É compreensível que uma mudança não ocorre de um momento para o outro, que tudo é um processo e que esse processo precisa ser estimulado e desenvolvido, e a sociedade precisa ter costume de aderir às novas atitudes. Mas é necessário entender que desde já, Emmanuel, através de Chico Xavier, fala que estamos cometendo um erro ao nos alimentarmos da carne do animal e que podemos substituir esses nutrientes com outros recursos vegetais. Mas tá, você ainda pode estar dizendo que o seu contexto na sociedade, já que a própria sociedade tem vários desníveis, então você pode estar pensando, tá, o meu contexto social de uma situação financeira mais baixa, de estar num lugar mais afastado, sem alcançar os recursos, acabam me impossibilitando de fazer essa reposição. Pois bem, até nisso cabe então a orientação da primeira citação, no qual o Espírito da Verdade diz que o consumo deve ser de acordo com o que a sua organização fisiológica exige. Aqui ele não diz para satisfazer o seu desejo, para satisfazer a sua vontade, e sim de acordo com o que o corpo precisa. Por isso, mesmo para aqueles que não podem substituir os recursos, uma atitude desde já é possível: evitar excessos, evitar o consumo da carne quando não há a necessidade, evitar consumos demasiados da carne simplesmente para satisfazer o desejo, pois aí animais estariam morrendo simplesmente pela vontade de saborear o gosto e não para se ater à necessidade da sua organização fisiológica de manter a sua saúde, como o Espírito orientou. Então veja bem, desde o primeiro texto, em 1800, o Espírito da Verdade já deixou claro
que isso estava atendendo o alimento se alimentar dos animais estava atendendo a questões fisiológicas. E que no segundo texto a gente vê que vamos caminhar para uma sociedade em que não haja mais o alimento, que os animais não sejam mais nosso alimento. Mas, como ainda estamos num período de transição, cabe a nós já começarmos a nos dosar dentro do possível, a se alimentar somente dentro das nossas necessidades fisiológicas e não para satisfazer os nossos desejos, gulas ou o que for, que não caiba ao mínimo aceitável. Por fim, eu gostaria de finalizar esse vídeo dizendo que as informações que apresentei são bem resumidas e são tiradas dentro de um grande contexto de desenvolvimento. Convido a todos que tiverem coragem e vontade de enfrentar essas novas verdades sobre os animais e sobre o meio ambiente, verdades que, apesar de sabermos que poderiam existir, acabamos evitando. Convido-os, então, a enfrentar essas verdades lendo o livro O Evangelho dos Animais, da Sandra Calado, que foi escrito em 2011, para que assim consigamos ampliar nossa consciência para quando adentrarmos o mundo de regeneração, estejamos assim, dentro do possível, o mais harmônicos mais harmônicos em geral com a natureza e com os animais e também com os seres da nossa própria espécie. Não deixem para depois. Não busquem desculpas. Busquem esse conhecimento e dentro do possível, dentro das possibilidades da sua situação e das suas condições, busque realizar transformações nas suas atitudes que condizam cada vez mais com o mundo de regeneração e cada vez menos com o mundo de expiação. Por hoje é isso.